Olá pessoal, meu nome é Raoni Félix, sou estatístico formado na Escola Nacional de Ciências Estatísticas e atualmente trabalho como analista de dados na empresa ES Brasil. Hoje venho trazer para vocês um passo a passo de como utilizar o cluster hierárquico no Spotify, tendo como público-alvo analista, cientista de dados, entre outros. Mas antes de criar o cluster hierárquico no Spotify, eu vou fazer um breve resumo sobre análise hierárquica, em que ele pode ser dividido em duas categorias, o modo aglomerativo e o modo divisivo, no qual, no modo aglomerativo, cada ponto é um cluster, e esses pontos vão se agregando, formando novos clusters, até que cheguem em um cluster só, formado pelo todo, como vemos na imagem. Ou então no modo divisivo, que é o contrário, saímos do todo e vamos particionando os pontos até que cada ponto chegue a um tipo de clusters. E além disso, um gráfico que é bastante utilizado na abordagem hierárquica é o dendrograma. Isto porque ele nos mostra a quantidade de clusters que temos na análise e a distância entre eles. Mas na literatura não se tem uma definição clara para a otimização da quantidade de clusters que devemos utilizar na nossa análise. Sendo assim, vamos para a nossa análise no Spotify. Vamos reutilizar a mesma base dos dados adotados no K-Means, que retrata as vendas das lojas na região mineira em 6 tipos diferentes de departamentos. E esses dados, assim como o DXP, ficarão disponíveis ao público em um link disposto na descrição do vídeo, caso queiram replicar. E aqui na nossa tabela de dados temos as lojas e a venda em cada um dos 6 departamentos. Mas antes de criar o cluster hierárquico, existem alguns métodos de agrupamentos que são utilizados no Spotify para calcular as distâncias entre cada um dos clusters. Então vamos aqui no tópico de ajudas e escrever visão geral dos métodos de agrupamento. Esses são os 5 tipos que o Spotify utiliza para criar clusters hierárquicos. Temos o UPGMA, o WPGMA, a ligação simples, a ligação completa e o método de Word. Destaco o método de Word porque ele busca unir objetos que tornem os agrupamentos formados os mais homogêneos internamente em cada cluster, pois baseia-se na análise da variância. E por conta desse forte apelo estatístico, é o método que será utilizado na nossa análise. Mas além de utilizarmos o método de clusterização, também temos que definir qual é a medida de distância que vai ser adotada. Então também podemos escrever a visão geral das medidas de distância. E temos esses 7 tipos de distância. Mas o método de Word, ele se baseia na metade da distância euclidiana ao quadrado. E aqui podemos até ver que ele tem um exemplo onde ele coloca os pontos A e B, que no nosso caso seria o ID da loja, e ele pegaria a distância entre essas duas lojas, classificadas como 1, 2, 3 e 4, que no nosso caso seriam os departamentos. Ou seja, pegaria a distância em cada um desses departamentos e nos daria um valor para essa distância euclidiana. E é a partir daí que ele vai fazer o agrupamento com os valores mais próximos entre si. Então, passado esse resumo, podemos criar o nosso agrupamento hierárquico. Então vamos aqui em ferramentas, agrupamento hierárquico. Aqui ele nos pede qual tabela que a gente vai pegar os dados, que é na tabela de dados mesmo. As colunas que vão ser selecionadas vão ser os departamentos. E nessa opção aqui, no grupo de linhas, a gente vai escolher qual o método de agrupamento, que é o método de Word mesmo.
Caso fosse outro tipo de agrupamento, poderíamos também escolher a medida de distância. Caso tenha valores vazios, ele não vai conseguir fazer a diferença entre os pontos. Eu posso substituir esses valores vazios por uma constante, ou uma média da coluna, a média da linha, ou fazer uma interpolação entre as linhas para preencher esses valores vazios. Ou então podemos utilizar uma normalização dos dados. No caso aqui eu vou escolher a escala entre 0 e 1, para diminuir a variabilidade dos dados, e clicamos em OK. Pronto, veja que foi criada agora a nossa clusterização hierárquica. Mas, por default, ele sempre utiliza o número de linhas para fazer essa clusterização. Mas no nosso caso a gente quer atribuir a clusterização com a ID da loja. Então a gente pode vir aqui em propriedades, no eixo Y, mudar para o ID da loja. E aqui no dendrograma a gente pode atualizar a nossa clusterização hierárquica e também já podemos deixar de forma automática. Caso queiramos até mudar o método de agrupamento, ele já faria de forma automática. Mas como eu falei, não existe na literatura uma definição clara para encontrarmos a melhor otimização da quantidade de clusters. Então, no meu caso, eu vou ver se existe uma diferença significativa entre os clusters. Por exemplo, aqui do cluster 4 para o cluster 5, a gente vê que a diferença entre eles é bem pequena. Então eu escolho a quantidade de clusters sendo igual a 4 e tem esses círculos rosas aparecendo no meu gráfico, que nos mostra os tipos de clusters que foram formados. Estariam formados clusters com as lojas que tiveram as maiores vendas de brinquedos. Já o segundo cluster tem como ponto forte a venda em alimentícios e vestuários. O terceiro grupo tem pelo menos um departamento que se destaca, que seria eletrônicos, mobília ou jardinagem, mas eles têm em comum as baixas vendas em alimentícios, vestuário e brinquedos. E o cluster 4 seria onde encontramos as lojas com os piores desempenhos de vendas. E esse tipo de classificação de clusters fica gravado dentro da sua tabela de dados. Ou seja, se a gente vem aqui em editar e propriedades das colunas, a gente vai ter mais uma coluna formada por esses clusters hierárquicos. Eu posso até mudar o nome aqui. E agora podemos fazer interações com outros tipos de gráficos, como por exemplo o mapa gráfico, onde vamos plotar os municípios da região de Minas Gerais através das camadas de características da tabela do shapefile, e assim podemos colorir com variáveis de clusterização hierárquica da tabela de dados. Ou seja, vamos aqui no mapa gráfico, propriedades, camadas. Eu não quero trabalhar com as camadas de marcação, seriam com as camadas de característica da tabela de shapefile de Minas Gerais. E agora podemos colorir com a clusterização hierárquica. Na agregação, eu vou colocar como primeiro, que aí vai ser o primeiro valor da clusterização hierárquica para aquele código do município. E assim conseguimos ver em qual agrupamento
que está cada tipo de loja. Mas como eu disse, no cluster ARC a gente tem uma maior flexibilidade em escolher a quantidade de clusters. Porque aqui, por exemplo, se a gente mexer agora utilizando apenas 3 clusters, já no mapa gráfico ele já consegue fazer isso automaticamente. Bom pessoal, ficamos por aqui. Dúvidas e sugestões, deixem nos comentários do vídeo. Obrigados a todos que acompanharam até o final e até a próxima.